Já imaginou 11,5% ao ano pagos mensalmente para você? É exatamente isso que a Stretch, a ação preferencial da MicroStrategy, te entrega hoje, caso você seja cidadão americano e possa investir nos Estados Unidos. Mas, no meu último vídeo, eu trouxe que hoje já temos Stretch disponível em blockchain, permitindo que investidores do mundo todo possam usufruir desses benefícios entregues. Então, no vídeo de hoje, devido a pedidos do último vídeo, eu trago um tutorial simples, rápido e prático de como você pode, assim como eu, comprar Stretch diretamente na blockchain. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto e, é claro, logo de início eu já te faço aquele pedido, solta o seu like, solta o seu joinha para me ajudar e ajudar a Liga Cripto a espalhar esse conteúdo YouTube afora. E, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se eu fosse você, eu gostaria de estar extremamente informado nesse momento do mercado, não só pelo Bitcoin a 80 mil dólares, mas ainda mais porque ele ainda pode fazer à frente. Então, vem comigo que o Bitcoin ele tem relação nessa história aqui, mas não é sobre ele que a gente vai falar diretamente. Então, no meu último vídeo que eu trazia ali uma atualização do mercado, eu falei dessa novidade da Stretch, a ação preferencial da Strategy, antiga MicroStrategy, que paga 11,5% de dividendos anuais mensalmente. E que, conforme eu disse na chamada desse vídeo, agora ela está disponível nas redes do Ethereum, BNB, Solana, tudo isso por conta de uma parceria com a Ondo. Então, família, partindo já para a parte do tutorial diretamente, mas com alguns avisos em específico, eu já vou entrar aqui no site da Ondo, que é inclusive uma das plataformas possíveis de você adquirir Stretch. Acredito eu que talvez seja a mais simples e segura para quem é muito iniciante no mercado de blockchain, mas ela também é um pouco mais burocrática. Mas devagar, vamos com um ponto de cada vez. Então, como eu disse, a Stretch, ou STR-CON, que é como ela está sendo chamada em blockchain, é uma ação preferencial da empresa Strategy e é uma forma que o Michael Saylor encontrou, né, uma forma de investimento para captar dinheiro e comprar ainda mais bitcoins. Só para fins de contextualização, na semana do dia 9 de abril, o Michael Saylor levantou, somente via venda de Stretch, capital para compra de mais de 8 mil bitcoins. Então você vê como esse mecanismo tem sido importante não só para a acumulação do Michael Saylor, mas também para quem, de alguma forma, quer se expor aos ganhos desse mercado. E aí, dando andamento, a STR-CON é o espelho dessa ação Stretch, diretamente disponível na sua MetaMask, Phantom, etc., sem que você precise de uma corretora de valores tradicionais dos Estados Unidos. Se a gente for trazer um resumo de como ela é como se ela fosse uma renda fixa turbinada, porque ela paga dividendos mensais. A taxa é variável, mas ela gira em torno de 11,5% ao ano. Além disso, é importante ressaltar que ela é uma ação perpétua, ou seja, ela não tem data de vencimento e ela sempre tenta girar próximo do valor de 100 dólares. Antes da gente ir para a parte prática, que eu te prometo já está chegando, é importante trazer também os riscos que vêm não só com essa ação preferencial, mas também do próprio mercado sistêmico. Então você tem um risco de contrato inteligente, se caso houver um erro no código ou até mesmo um ataque de hacker, o risco do emissor do token ou depegging, diferente da bolsa, a STR-CON é uma promessa de que aquele token vale uma ação real. Se a empresa que tokenizou o ativo, o emissor, no caso a Ondo, tiver problemas de liquidez ou regulatórios, o token pode perder a paridade do valor real de 100 dólares. Você tem risco de liquidez nas redes, risco de custódia pessoal, afinal a gente está falando de blockchain, e risco de correlação com o Bitcoin, isso é importante. Não se engane, embora pague dividendos, a saúde financeira da Strategy depende do Bitcoin. Se o Bitcoin cair 80%, a empresa pode ter dificuldades em manter o pagamento dos dividendos, ou o valor da ação preferencial pode despencar na bolsa, refletindo imediatamente no seu token on-chain. Então, família, indo agora para a parte um pouco mais prática,
No site da Ondo, você pode realizar, como eu disse, a compra direta, o swap, tá? Conectando a sua carteira com uma conexão via Web3 diretamente aqui no site da Ondo, você já faz a compra, tá? Aqui no caso eu estou com a minha carteira do Ethereum conectada, e aí ele não está me liberando ainda o swap, tá? Seja de USDC, de Ethereum, do que eu quiser, para a ação preferencial da MicroStrategy, a STRCon, porque ele quer que eu faça uma espécie de KYC. Então, família, só para vocês terem ideia, quando eu clico aqui em Complete Onboarding, ele vai me pedir dados pessoais, que eu particularmente não quero dar, até porque existe uma forma descentralizada de eu fazer a aquisição desse ativo. Então, nem chega a ser necessário, mas se você preferir, quero fazer na Ondo, me sinto mais seguro, você pode preencher essa espécie de KYC, seu nome, sobrenome, seu e-mail, país de residência. Ele vai fazer provavelmente aqui um questionário de investidor, te falar sobre produtos qualificados e vai ter também uma verificação de identidade. Ou seja, para mim é muita burocracia, mas se você quiser seguir por esse caminho, existe sim a opção. Eu particularmente, família, vou utilizar a rede do Ethereum utilizando o protocolo da OneInt. Eu tinha até inicialmente pensado em utilizar a rede da Solana, usando aqui a Jupiter, mas pode reparar, conforme aqui o vídeo vai sendo gravado, que ele tenta achar alguma rota para fazer esse swap, mas ele não acha. Então, é algo que aconteceu aqui, uma última venda. A gente está falando de um volume de 10 mil dólares, que foi 2 horas atrás. A gente teve, há um dia atrás, uma compra de 20 dólares. Então, é mais aleatório ali a disponibilidade desses tokens na Jupiter. Sem dúvida, na Ondo você deve conseguir preenchendo tudo, né, todas as informações que ele te pedem, de maneira um pouco mais burocrática, mas talvez um pouco mais prática. E aí foi quando eu optei, né, obviamente, pela rede do Ethereum, como eu disse, e utilizando aqui o protocolo da OneInt. Eu já botei aqui um saldo semelhante ao que eu gostaria, de 200 dólares, então 0,1 Ethereum vai me dar aí 2,26 ações de stretch. Vou clicar aqui no botãozinho de swap. Além disso, a única coisa que eu fiz foi conectar a minha carteira aqui em cima no site da OneInt, nenhum mistério. E eu escolhi também a StretchCon, simplesmente pegando, né, como eu mostrei para vocês, aqui no próprio site da Ondo, tá, o endereço na rede do Ethereum. Então você coloca aqui, acha facilmente o ativo, e aí eu vou clicar em swap. Beleza, ele me dá uns termos e condições. Aparece aqui uma mensagem de confirmação na própria MetaMask, semelhante ao que está aparecendo aqui na tela preta. Eu confirmo a transação, tá? Não está aparecendo aqui, mas já está confirmada. E, inclusive, eu também já recebi na minha carteira o saldo de stretch. Então, família, como vocês podem reparar, estou mostrando aqui a minha tela, uma parte da minha MetaMask, 226 dólares, 2,26 stretch, com o mesmo endereço que está lá na Ondo. E aí fica aquela dúvida, como é pago a minha rentabilidade? Então vamos trazer aqui alguns cálculos. Considerando, né, a taxa de 11,5% ao ano e colocando aqui um valor de investimento de 1.000 dólares, só para a gente arredondar a conta, se a paridade dos 100 dólares por unidade for mantida, com 1.000 dólares você teria aproximadamente 10 unidades. Então, fazendo a simulação do rendimento, 1.000 vezes 11,5% ao ano dá 115 dólares por ano, dividindo por 12 meses, daria algo em torno de 9, quase 10 dólares todo mês caindo de rendimento. Em relação ao recebimento, tem projeto que te dá diretamente um valor ali caindo na sua carteira em USDC e USDT. Pelo que eu avaliei da Stretch, tá? Eu ainda não recebi ainda, não tive ainda um pagamento mensal, acabei de comprar com vocês, mas o valor do token, ele aumenta ou você ganha mais frações do token automaticamente. Pelo que me parece, o rendimento é direto na sua posição de Stretch, tendo uma variação ali da quantidade, e é, de fato, como se fosse um compound, como se fosse um ganho composto dentro da sua ação. Então, o ponto positivo disso é que você não precisa reivindicar, né, fazer o claim do rendimento todo mês, o que economiza as altas taxas de gás do Ethereum ainda hoje. Você só realiza o lucro quando decidir vender o token por um valor maior do que comprou, ou no caso da Stretch, uma quantidade maior do que você adquiriu. Para um exemplo prático geral, se você tinha 10 Strategy Com após o pagamento do seu rendimento, seu saldo da MetaMask
passaria a mostrar 10,09 stretch com, por exemplo. Bom, família, acredito que seja isso. Ficou alguma dúvida? A gente chegou, né, de um ponto de entendimento do que é stretch, dos riscos desse ativo, como executar uma compra com ou sem burocracia. E aí, por fim, eu deixo aqui esse ambiente, né, esse espaço para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu acredito que tenha ficado bem prático, consegui mostrar também meios que existe a possibilidade de compra, mas nem sempre ela está disponível. A Onint, aqui no caso, na rede do Ethereum, foi bem fácil e, como eu disse, na Ondo, você fazendo um KYC, acredito que seja a forma mais prática, burocrática que existe aí no mercado. Beleza? Bom, família, muito obrigado. Deixa o seu like se você curtiu, não esquece. E quem participou da promoção de 30% de cashback na Bybit, é só aguardar. A promoção já se encerrou e nós já estamos rodando aí o prazo de 14 dias para pagamentos. E é claro, se você não aproveitou essa promoção, fica ligado, porque aqui na Liga Cripto, toda semana a gente traz uma novidade do nosso parceiro, a Bybit, a melhor plataforma de trade do mercado cripto. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Valeu e fui!